Aqui no estúdio a gente recebe agora a deputada estadual Camila Toscano, do PSDB. Boa tarde, deputada. Seja bem-vinda. Boa tarde, Hermes. Agradecer mais uma vez o convite e dizer que é um prazer estar aqui com você. Deputada, essa quinta fase da Operação Calvário, ela pende um pouquinho para a área de educação. Surpreende a bancada de oposição? Veja, Hermes, nós sabíamos, eu tinha essa ideia de que é um grande esquema de corrupção que a Paraíba está aí tomando conhecimento. E fica claro, com essa quinta Operação Calvário são 5 secretários, são 5 secretarias do governo, né? O alicerce do governo, que é a saúde e a educação envolvidos, a Procuradoria Geral envolvida, o turismo, hoje o secretário adjunto de turismo foi preso, então são as principais secretarias envolvidas, né, nesse esquema de corrupção. Diretor de hospital regional sendo preso, secretário de educação acordando com a polícia na sua porta, não só na sua casa, não só no trabalho, mas também nas suas empresas pessoais. É um grande esquema de corrupção, é um desvio de mais de R$1 bilhão. E outrora dizíamos que era na saúde, mas agora nós não podemos dizer. É um esquema de desvio de dinheiro, de corrupção no estado como um todo, na Paraíba como um todo. Eu tenho dito isso, é uma teia que se espalhou por todas as secretarias. Você vê o pouco, eu não tive tempo de ler toda a decisão, é uma decisão grande, são 53 páginas, mas o pouco que li é que o secretário de turismo se envolvia na educação através de dispensa de licitação, recebia propina, foi no hangar do estado receber R$3 milhões em avião particular. Então, é um esquema que envolve o governo atual com o governo passado. É uma mistura de pessoas, é uma mistura de um esquema de corrupção montado para assaltar os cofres públicos e deixar as pessoas sem saúde, sem educação de qualidade. É algo que envergonha a Paraíba. Eu digo sempre, o turismo da Paraíba, ele sempre foi notícia, né? Notícia nacional, as nossas praias, a beleza das nossas praias, da nossa capital. Hoje o turismo da Paraíba foi notícia porque o seu secretário foi preso. A gente volta a repetir, a gente procurou os deputados da situação, espera que eles também tragam a versão do governo para a gente dar aqui também com o mesmo espaço que a gente está dando à deputada estadual Camila Toscano e aos outros deputados de oposição. Aliás, por sinal, o governo emitiu uma nota, a gente já leu essa nota, de que afastou todas as pessoas ligadas a essas organizações sociais e decretou intervenção na gestão do Hospital Metropolitano de Santa Rita e no Hospital Regional de Mamanguape. Foi uma resposta rápida do governador João Azevedo. E é bom também a gente deixar esclarecer que esses fatos apurados pelo Ministério Público são da gestão passada, não da atual gestão. Veja, Hermes, eu discordo de você, me permita. Fique à vontade. Eu não acho que foi uma resposta rápida do governo em absoluto. O esquema de corrupção está montado, o GAECO está trabalhando em cima, o governador João ele não teve a condição de afastar nenhum secretário. É a Polícia Federal que está afastando os secretários da Paraíba. Isso aconteceu com a ex-secretária Livânia, isso aconteceu com o ex-secretário Valdson, com o ex-procurador do estado Gilberto, que foram afastados de madrugada e de manhã. A Polícia Federal estava na porta deles. Sim. Isso, o secretário agora de turismo, né, o secretário executivo de turismo, pediu a sua exoneração de dentro da cadeia. Então, para mim, não é uma resposta rápida do governo, é uma resposta tardia. É um esquema forte de corrupção, um esquema forte de recebimento de propina, um esquema forte de fraude de licitação. São pessoas recebendo dinheiros e mais dinheiros, são caixas de vinho sendo recebidas, né, que não tinha vinho, não tinha dinheiro. É hangar do Estado sendo utilizado para trazer dinheiro. Então, é um esquema de corrupção que perdeu o controle. Perdeu o controle e, por mais que se diga que é uma investigação do governo passado, essas pessoas continuaram nesse governo. E os que saíram, como eu disse, os que saíram do governo saíram porque a Polícia Federal bateu na porta. Porque a Polícia Federal foi lá e fez a operação. Se não foram presos, mas tiveram busca e apreensão e aí o governador não teve outra solução a não ser afastar. Porque seria mais imoral ainda você ter um secretário que continuasse na sua secretaria tendo sido alvo de busca e apreensão. Eu não falei nem no afastamento, deputada. Eu falei da nota do governo, que foi a decretação da intervenção nos 2 hospitais e também o afastamento de todo o pessoal das organizações sociais. Veja, eu continuo discordando, com todo respeito que tenho a você, porque, para mim, as organizações sociais estão claras que não funcionam no Estado. Nós tivemos uma audiência pública de prestação de contas do secretário de Estado e eu questionei isso. Eu dou exemplo que em Guarabira nós temos uma UPA e um hospital regional. A UPA é gerida por uma organização social e o hospital regional, que é muito mais complexo, envolve cirurgias, envolve desde
partos, as cirurgias mais complexas, tem UTI, ele custa muito mais para o Estado do que uma UPA que atende aquele pronto atendimento. E aí o secretário disse na tribuna da Assembleia Legislativa que a UPA saía mais caro porque tinha uma organização social. E eu questionei, secretário, como é que o senhor está dizendo isso? Então está provando que o governo do Estado está gastando dinheiro com a organização social e não tem o retorno necessário. E aí ele ficou sem saber responder. Então estava claro que essas organizações sociais, além de estarem assaltando os cofres públicos, né, mesmo que não estivessem assaltando os cofres públicos, a forma como eles vêm para gerir o nosso Estado não é o correto. E essa mesma organização social, esse mesmo tipo de gerenciamento entrou na nossa educação. E agora a educação está se mostrando também alvo da Operação Calvário. Então, é algo que já era previsto por todos nós. Essas organizações sociais já eram para ter saído há muito tempo da nossa Paraíba. O governador disse que vai fazer, mas como eu lhe disse, é algo tardio. O governador só se mexe depois que a Polícia Federal bate na porta do nosso estado, depois que a Paraíba vira manchete nacional. Aí o governador tem que tirar e dizer que tirou e emitir a nota. E, para ser justa com você, eu iria dizer também isso, eu sou testemunha na Assembleia o quanto vocês foram atrás dos deputados de situação. Né? Deixar claro que vocês estavam na Assembleia, vocês buscaram entrevistas, vocês tentam falar com os deputados e realmente nenhum deputado vem, porque não tem como defender, Hermes, é algo que não tem como você defender. É a justiça, tudo isso que você está falando, que eu estou falando, é com base no despacho do desembargador. Não é alguém que disse, não é a imprensa que criou, é um desembargador que fez um despacho de 53 folhas, esmiuçando um esquema de corrupção, agora não mais na nossa saúde, um esquema de corrupção na execução. Um convencimento de um magistrado de segunda instância, né, para os argumentos apresentados pelo Ministério Público. O Ministério Público, o GAECO, fazem esses argumentos, pediram a prisão e houve a prisão do secretário de Turismo Executivo, houve a prisão do diretor do Hospital Regional de Mamanguape, que estava funcionando um caos, e aí houve também 25 buscas e apreensões. A operação foi tão grandiosa que a Polícia Federal não deu conta, entrou a Polícia Rodoviária Federal. Né? E não foi uma operação só na Paraíba, aconteceu aqui, no Rio de Janeiro, São Paulo e no Paraná. Em Alagoas também. Em Alagoas também. Então, são 5 estados envolvidos e o escândalo de corrupção em 5 secretarias da nossa Paraíba. São 5 secretários, são 5 secretarias que têm seu nome lameado pela Operação Calvário. Deputada, deixa eu primeiro confirmar uma informação que a senhora trouxe aqui em primeira mão e a nossa produção também confirmou a veracidade, que é a exoneração, o pedido de exoneração do secretário de Turismo, Ivan Buriti. Ele mandou o pedido de exoneração depois de preso, né? Sim. Significa que ele estava preso pela Polícia Federal e confirmou sua saída do governo do Estado. É o que eu disse, Hermes, o governador não tem a condição, não teve a capacidade de colocar ninguém para fora. Todos os secretários afastados desse governo, ou eles foram afastados porque foram presos, ou eles foram afastados porque a Polícia Federal bateu na porta. Né? A Polícia Federal fez busca e apreensão em todos esses secretários. Vou frisar novamente, são 5 secretarias. E o alicerce do Estado, a saúde e a educação, os secretários de saúde, desvio no trauma, o secretário de educação hoje com busca e apreensão, não só o secretário, como o adjunto também, o diretor do Hospital Regional de Mamanguape, o secretário adjunto de turismo, né? Já teve a ex-secretária Elivana, o ex-procurador Gilberto, o ex-secretário Valdes. Então, tudo isso foi a Polícia Federal que fez. O movimento que houve de reforma, de mudança nesse governo foi feito pela Polícia Federal. Então, são secretários que pedem exoneração quando não conseguem fazer antes, fazem de dentro da prisão. Isso é terrível para a nossa Paraíba, isso é vergonhoso. Deputada, é hora do governador afastar todos os ex-auxiliares do ex-governador Ricardo Coutinho. Eu sei que a senhora é de uma bancada de oposição, mas nesse momento em que há essa situação inusitada no governo do Estado, porque a gente está vendo aí respingar sobre auxiliares da ex-gestão. É hora do governador tomar essa atitude, que a senhora, nas entrelinhas, está cobrando também isso. É hora dele fazer isso? Veja, Hermes, se você pegar pela internet, hoje em dia com a internet é bom por isso. Se você pegar a minha fala, os meus pensamentos, inclusive aqui, desde março, que eu digo que o governador João deveria fazer uma modificação em todos os secretariados. Desde a primeira Operação Calvário, que eu disse que o governo está todo enlameado, a Paraíba está podre por dentro. E eu, desde o começo que eu digo, o governador tem que tirar os secretários, tem que fazer uma limpeza, tem que fazer uma organização. Os secretários foram afastados pela Polícia Federal, mas só que não adianta mexer só no secretário, não adianta só tirar o cabeça. Para você ter uma ideia, você tirou, por exemplo, a secretária Livânia foi afastada porque foi presa, mas permanece o mesmo grupo que faz as mesmas licitações, que faz os mesmos contratos. Aí você quer convencer a mim, por exemplo, que não pararam de fazer, né, as falcatruas que faziam outrora.
para mim não, para mim não. Então, é uma hora de passar limpo tudo. A Paraíba precisa dessa resposta do governador, né? A menos que o governador tenha alguma razão para não fazer, a menos que o governador não tenha condições de fazer. E aí ele tem que vir à Paraíba e dizer por que não fez. Mas é inadmissível permanecer a mesma equipe na educação, a mesma equipe na saúde, a mesma equipe no turismo. Não é só adianta tirar o cabeça. Eu uso um exemplo que para mim funciona e é dessa forma. Ele tira uma roupa limpa para botar em alguém que está sujo. Ele tira o secretário, mas deixa todo o corpo sujo. Você tira a roupa, coloca em alguém sujo, a princípio ela está limpa, daqui a pouco ela está toda suja, toda enlameada. É o que está acontecendo na Paraíba. Você tira um, aparece outro. Você tapa um buraco, vem outro. É uma teia que foi feita, uma ramificação que foi feita. E não foi feita, com certeza, só pelos cabeças, né? Quando você fala no desvio na educação, não foi feito só pelo secretário. Ninguém consegue agir e fazer um esquema de desvio de mais de R$1 bilhão sozinho. A oposição vai insistir na instalação da CPI das organizações sociais? Sim, eu acho que sim, já era tarde. Eu acho que os deputados da Assembleia, sejam governo ou não, deveriam assinar essa CPI. A Assembleia precisa ver também, dar essa resposta. A população não aguenta mais esse tipo de omissão, né? E hoje foi levantada justamente essa tese. Nós queríamos essa CPI desde o começo do ano, né? E a CPI entraram com 3 CPIs na Assembleia que não estão tendo nem funcionamento. Só do feminicídio que a deputada Cida colocou realmente para trabalhar. Mas as outras CPIs não têm função nenhuma, nem razão nenhuma de ser, foi justamente para impedir o funcionamento da CPI das organizações sociais, porque na nossa Assembleia só podem funcionar 3 CPIs ao mesmo tempo, né? Então foi feito por isso, para isso, impedir. Mas acho que a Assembleia tem o que contribuir, mas eu particularmente confio muito no trabalho do Ministério Público. São homens de direitos, decentes, corretos. O GAECO faz um trabalho espetacular. O GAECO tem o apoio da população. É impressionante quando você fala em Ministério Público, quando você fala em GAECO, o quanto as pessoas acreditam que ali aquela operação é verdadeira, o quanto as pessoas não têm a menor dúvida de tudo aquilo que foi dito, que está sendo dito e que vem no despacho do desembargador é verdade. As pessoas acreditam naquilo pelo trabalho que tem sido feito. Então a CPI seria um trabalho paralelo, um trabalho mais para nós entendermos também todo o esquema que foi montado dentro dessas organizações sociais que comandavam a saúde e a educação da nossa Paraíba. Mas não podemos deixar de forma nenhuma, sem partidarismo, sem querer puxar, né, para ninguém, mas enaltecer o trabalho do Ministério Público aqui na nossa Paraíba e do GAECO, que está tirando, tapando, né, toda aquela sujeira, levantando a sujeira que estava escondida debaixo do tapete. Vamos falar um pouquinho do seu partido, deputada. O seu partido manteve aí um encontro, capacitação, reciclagem, está buscando novas lideranças, se antenar mais com a política, porque o PSDB, nas eleições passadas, teve um revés muito grande no Brasil todo. Na Paraíba, o partido, na verdade, foi contra essa onda, vamos dizer assim, de revés do Brasil. Nós tivemos 3 deputados federais eleitos e 3 deputados estaduais. Então, a nossa bancada ela não ficou enfraquecida, vamos assim dizer. Certo. Porque eu sempre digo isso, o senador Cássio ele é tão forte que a derrota do senador Cássio meio que representa a derrota do partido, mas nós temos 3 deputados federais e 3 deputados estaduais. Esse encontro, mais do que trazer novas lideranças, foi capacitar as lideranças que o PSDB tem. Essas lideranças que querem ser candidatos, sejam a prefeito, a vice-prefeito ou a vereador, na eleição de 2020. Então, foi um encontro bem bacana, né? O Pedro é o nosso presidente aqui, é o presidente nacional do ITV, que é o instituto, né, que faz esse tipo de curso. E ele trouxe palestrantes para cá, muito bacana, para mostrar justamente essa mudança que vem passando. Não só a legislação vai mudar, a forma de eleger os vereadores vai ser diferente, mas também a forma de se comunicar com o eleitor, a aparição, vamos assim dizer, das redes sociais, as mídias sociais, o quanto é forte hoje em dia, né, a presença dessas mídias sociais, a utilização delas, como fazer, como não fazer. Então foram 2 dias de treinamentos muito bacanas, né, aqui no Hotel João Pessoa, com lideranças de todo o estado. Então foi algo preparando para as eleições do ano que vem. Mais do que tentando capacitar novas lideranças, foi preparando as lideranças que nós temos. Sua defesa pessoal é de que Pedro Cunha Lima seja candidato a prefeito em Campina Grande. É o 2º maior colégio eleitoral do estado, um colégio importantíssimo, que já estava nas mãos do PSDB. Romero Rodrigues foi eleito pelo PSDB, então vem toda uma história com uma relação, uma história com o PSDB. Sim, e veja, Hermes, para mim, não necessariamente Pedro. Eu acho que seria muito
uma imposição muito forte, dizer tem que ser Pedro e acabou. Nós temos bons quadros. Tovar é um grande nome também, do PSDB, deputado estadual de Campina Grande. Mas eu acho que tem que fazer, mais do que tudo isso, uma união em torno do prefeito Romero. O prefeito Romero faz uma grande gestão, tem aprovação. Agora vai deixar a sua história para Campina Grande com a inauguração do Aloysio Campos. Eu acho que daqui para o final do mês vai ser feita essa inauguração. São mais de 20 mil pessoas beneficiadas. Então, o Romero é um grande homem, é um grande nome na política da Paraíba. E eu acho que não tem como o PSDB chegar impondo o nome. Nós queremos ele. Pedro, sem dúvida nenhuma, é um grande nome. Mas é como eu lhe falo, Pedro é um grande nome, Tovar é um grande nome, todos do quadro do PSDB. O senador Cássio, né, é um grande nome também. Mas eu acho que cabe fazer uma reunião, principalmente deles que estão em Campina, que vivem o dia a dia de Campina, para ver dentre todos eles o melhor nome para ser o sucessor do prefeito Romero. Mas não chegaria aqui a dizer você tem que ser Pedro porque tem que ser Pedro, de forma nenhuma. Eu acho que tem que manter a união do grupo, sobretudo com o aval do prefeito Romero, que é uma grande liderança. E no Brejo Paraibano, Guarabira terá uma candidata a prefeita? Eu não posso. Se for em relação a mim, eu não posso ser candidata. Eu não perguntei seu nome, mas a senhora se antecipou. Eu antecipei porque de todas nós, né, do grupo político, nosso grupo político, a única mulher que tem sou eu e minha mãe. Sim. E nem eu posso, nem minha mãe pode. A legislação eleitoral não nos permite. Meu pai é prefeito, ele está afastado por conta de um AVC que teve, mas nós não podemos ser candidatos, né? A legislação não nos permite fazer, mas quero fazer em Guarabira o que disse para Campina Grande, fazer uma reunião com todas as nossas lideranças, vereadores, o prefeito interino Marcos Diogo, e daí saiu o nosso nome para disputar essa continuidade. Lá realmente é a continuidade do trabalho, né? A continuação do trabalho que o prefeito Zé fez nesses últimos anos e continuar esse trabalho para que Guarabira continue crescendo e se desenvolvendo como vem acontecendo. Mas mulher, acho difícil ser uma mulher candidata porque nós não podemos. Tá bom. Deputada, obrigado mais uma vez pela presença, pela entrevista. Eu que agradeço a você, Hermes. Agradeço o espaço, sempre um prazer. É sempre bom debater com jornalistas de qualidade como você. Obrigado.